Olá galera, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo e agora nós vamos falar sobre dilatação térmica dos sólidos. Tudo bem? Primeiro, nós temos muitos exemplos do nosso cotidiano em que nós precisamos estudar, trabalhar a dilatação térmica, tá? Então a dilatação térmica acontece quando? Por uma variação de temperatura, por um aquecimento ou por um resfriamento, ocorre aí a expansão ou a contração volumétrica de um corpo, de uma substância, de um líquido. Nós vamos primeiro iniciar a parte dos sólidos. Legal? É muito comum quando nós falarmos sobre dilatação, lermos sobre dilatação, às vezes nós entendemos que dilatação é apenas a expansão, mas não, ela é tanto quanto o volume aumenta, quanto o volume diminui. As dilatações são volumétricas, mas nós vamos matematicamente trabalhar as lineares e as superficiais e vamos explicando o contexto na sequência, tá? Exemplos práticos para nós trabalharmos a dilatação. Piso. Quando coloca-se um piso, né, quando o profissional instala, o termo prático assenta um piso, né, o termo cotidiano, no chão, é muito comum, dependendo do tipo de piso que ele coloca, ele tem que deixar espaçamentos entre as peças. É bem comum ainda também, por exemplo, para ele deixar o espaçamento correto, ele usar pequenas pecinhas de plástico com formatos diferentes. Ali aparece uma pecinha com formato de uma cruz entre as peças. E às vezes, provavelmente, essa pecinha foi o próprio fabricante que mandou, junto com a peça que foi comprada. E esse fabricante colocou aquela pecinha com a dimensão, com o espaçamento correto, centímetros e milímetros, porque ele conhece o material da cerâmica, o material do piso. E ele sabe se vai dilatar mais ou menos para determinados valores de variação de temperatura. Certo? Também é muito comum nós falarmos sobre, por exemplo, peças de metal que vão se encaixar uma dentro da outra, como um parafuso em uma roda. Então, de repente, se a sua roda, o seu carro está funcionando, o motor está funcionando e o parafuso fosse feito de um material diferente da peça onde ele se encaixa, do motor, da roda, etc., será que alguém pode dilatar mais do que outra peça, uma peça mais do que a outra e assim sucessivamente? É muito comum nós falarmos sobre, por exemplo, fios de alta tensão. Esses fios de alta tensão entre postes, é preciso que, ao serem instalados, seja instalado com uma determinada o quê? Curvatura, com um espaçamento associado. Mas veja bem, será que a instalação foi feita no verão? Será que ela foi feita no inverno? Será que ela foi feita num local onde, de repente, entre o inverno e o verão, a amplitude térmica é muito grande? Então, tudo isso são efeitos que nós vamos trabalhar para a dilatação, tá? Vamos pensar na dilatação com efeito inicialmente microscópio para nós termos a noção, tá bom? Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui, vou fazer o desenho de uma estrutura microscópica de um sólido para nós pensarmos no que pode ser a dilatação, tá bom? Então vou fazer o desenho aqui. Essas moléculas aqui, elas se organizam formando, por exemplo, pequenos cubos. Então existe um espaçamento entre essas duas, entre essas. Aqui eu tenho um eixo X a ser trabalhado, um eixo, por exemplo, Y a ser trabalhado e um eixo Z a ser trabalhado. Então eu tenho uma dimensão, uma dimensão, uma dimensão. Essas moléculas aqui, elas têm um certo grau de agitação, e esse grau de agitação, você já conhece, ele está associado à temperatura, ou a temperatura é a medida desse grau de agitação. Nós temos essa definição de temperatura nos livros de ensino médio. Então, essa agitação aqui, ó, me dá, junto com essa, volume desses cubinhos. Se eu forneço energia e esse grau de agitação aumenta entre essa, o volume como um todo vai aumentar, porque a distância média entre as moléculas nesse eixo e nesse eixo, ou seja, em x, y e z, elas vão variar. Então aqui eu tenho três dimensões. O que vai me caracterizar a ideia de volume, por exemplo, área da base vezes a altura. Tá? Então, quando isso aqui variar, isso aqui variar, isso aqui variar, ou aumentar ou diminuir, meu volume aumenta ou diminui. Essa variação de volume
é o que nós associamos matematicamente, macroscopicamente, em termos práticos, ao conceito da dilatação. Então, a dilatação está associado ao volume aumentar ou ao volume diminuir, mas microscopicamente está associado ao ganho ou à perda de energia e à variação de distância média entre as partículas, tanto no eixo x, no y e no z. Legal? Essa é a nossa ideia de dilatação. Então, a nossa dilatação é volumétrica. Tranquilo? Mas aí você vai pegar, por exemplo, exercícios em que, partes práticas em que você, de repente, não precise trabalhar o volume. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma cerâmica relativamente fina. Tá? Então, essa espessura aqui é bem pequena, comparado com as outras duas dimensões dela. Então, essa dimensão aqui é grande, essa aqui é grande e essa aqui é bem pequena. Imagina que ela fosse bem fininha. Não vou desenhar tão fininha para o desenho não ficar muito ruim. Então, se eu aquecer essa peça, ela vai aumentar pra caramba essa dimensão, aumentar pra caramba essa dimensão, me dando um aumento significativo na área. Ou você pode chamar de superfície. Lógico que ela vai variar também essa dimensão, me dando uma mudança no volume, uma variação de volume. Mas às vezes isso aqui, para mim, não é significativo. Então eu transformo, eu pego aquela dilatação de volume e trabalho matematicamente a dilatação da área. Então eu passo de uma dilatação volumétrica e faço o estudo da dilatação linear. Vamos supor que eu pegue uma corda de violão de aço, muito fininha, e de repente eu faço um experimento com ela e ela tem um comprimento, que é uma dimensão L, e ela tem isso aqui, vamos dar uma ampliada, tá? A área da base aqui, ela é muito fininha, mas a área da base, se você olhasse de frente, ia ter isso. Ela tem outras duas dimensões ali, ó, que é raio e raio. Tanto que essa dimensão raio vezes essa dimensão raio me dá essa área, que é o πr ao quadrado. O tanto que esse fio aqui, aquela cordinha de violão, vai ficar mais grossa, às vezes é insignificante e não faz nenhum tipo de aplicabilidade dentro do que me interessa. E o tanto que o comprimento vai aumentar é muito mais significativo. Então eu transformo a dilatação do volume todo em uma dilatação apenas de uma linha, apenas de uma das dimensões. Então nós temos três tipos de dilatação que nós vamos estudar: a linear, a superficial e a volumétrica. A rigor, sendo muito chato, só existe a volumétrica. Todo o corpo vai variar o seu volume, microscopicamente, sempre em três dimensões. Legal? Mas, para efeitos práticos, eu vou trabalhar isso. Então, quando eu coloco a minha cerâmica no chão, eu estou preocupado tanto que ela aumenta a área dela, porque se uma encosta na outra, pode danificar, quebrar o piso, rachar. Eu não estou muito preocupado se a cerâmica vai subir um pouquinho. O tanto que ela pode subir ali, para mim é insignificante. Não vai me fazer, por exemplo, bater a cabeça no teto. Então eu transformo aquela dilatação, eu estudo aquela dilatação como uma dilatação de superfície. Ok? Matematicamente é mais fácil nós começarmos com a dilatação de linha, a linear. E a dilatação linear me diz o seguinte: olha, um fio vai aumentar o seu comprimento ou diminuir o seu comprimento, vai ter uma variação. Então meu delta é a letra grega que eu vou usar para variação, variação de temperatura, variação de comprimento. A variação do comprimento do fio é proporcional ao quê? Ao tamanho inicial desse fio. Ou seja, se eu tenho um fio com uma espessura, tá? Feito de um material de 1 metro de comprimento, e outro fio com a mesma espessura, feito do mesmo material com 2 metros de comprimento, o fio de 2 metros de comprimento levado ao mesmo forno que o menor vai ter uma variação maior por conta do seu comprimento maior. Legal? Também é diretamente proporcional ao tanto de energia que você fornece, e nós já vimos lá na calorimetria que essa energia fornecida vai me dar uma variação de temperatura diferenciada, que é a ideia do calor sensível, certo? Para eu sair de uma proporção e cair na minha igualdade, eu acrescento uma o quê? Constante, que aqui eu chamo de alfa. Então, a minha constante alfa, ela me dá o quê? Ela me dá a noção
do material, do tanto que o material vai, entre aspas, reagir ao fornecimento de energia sobre ele ou à retirada de energia dele. Quantos centímetros, ou metros, ou milímetros, ou decímetros ele pode variar a partir de uma variação de temperatura. Legal? Essa é a ideia do alfa. Quem é quem nessa brincadeira? O ΔL é a variação de comprimento, isso aqui é a variação de temperatura. O que é o alfa? É o coeficiente de dilatação linear para uma dimensão. Ok? Quem é o L0? É o comprimento inicial. Legal? Tudo bem? Abrindo um pouquinho isso daqui, tá? Vamos fazer agora um apanhado geral em que eu vou abrir essa equação para, de repente, em algum exercício, ganhar um pouquinho mais de tempo. Legal? Abrindo isso daqui. Vou apagar aqui o cantinho do quadro, tá? E na sequência, vamos abrir essa relação aqui. Tá bom? Vamos lá. Espera um minutinho enquanto eu apago. Vamos lá. Apagar do quadro. Pega a equação. Só um pouco de álgebra. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Legal? O que é o ΔL? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Isso é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Passa esse personagem para cá e vem somando. Então, o comprimento final é igual a quem? L0 mais L0 vezes alfa Δθ. Coloco o L0 em evidência. Então, o comprimento final pode ser calculado por L0, que multiplica 1 mais alfa vezes Δθ. Legal? Então, o que nós temos aqui? Uma segunda equação, que na verdade é essa mesma equação, apenas trabalhada algebricamente, e não é uma fórmula nova, uma equação nova. Dependendo do exercício, vale a pena você começar por essa, de repente vale a pena começar por essa, ou de como que você gosta de manusear matematicamente a resolução. Legal? Agora vamos lá. Essa é a relação prática, certo? Para você trabalhar dilatação no âmbito macroscópico. Qual é a unidade do alfa? Vamos isolar o alfa aqui, ó. Vamos lá. Vamos trabalhar unidade. Pega a equação. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Vamos colocar o ΔL em metros e aqui em metros, ou centímetro, centímetro. Eu nem preciso me preocupar com o sistema internacional aqui, porque essas aplicações são aplicações muito práticas, tá? Aqui ΔL, aqui L0, mesma unidade para ambos. Vamos colocar metros. Metro aqui, legal? Metro aqui. Eu quero conhecer a unidade do alfa. Colchete para representar que eu estou trabalhando agora com a unidade. Se nós estamos, por exemplo, no Brasil, as variações de temperatura são medidas em graus Celsius. E isso aqui é uma aplicação muito utilizada na engenharia, por exemplo. Então, o engenheiro, quando vai trabalhar, fazer um projeto, desenvolver isso tudo aí, trabalhar uma peça, um engenheiro mecânico vai desenvolver algo do tipo, usar materiais, ele está trabalhando aqui com a escala Celsius. Se você, por acaso, estivesse em um outro país que usasse uma outra escala, como, por exemplo, os Estados Unidos, você colocaria aqui o Fahrenheit, tá? Aqui, o metro eu posso simplificar com metro e sobra o quê? Que a unidade do alfa, passa o grau Celsius para lá, é 1 sobre graus Celsius. Eu jogo para cima, a unidade do alfa é graus Celsius elevado a menos 1. Tudo bem? Daqui a pouco, no exercício, eu vou discutir o que isso significa, porque senão fica uma coisa perdida. Você decora, mas não sabe o que está falando. Graus Celsius a menos 1.